o Senhor fechou a porta. Que porta que se trata essa? Nesse texto ali, Gênesis capítulo 7, que porta seria essa? A Arca de Noé, isso. Temos ali uma porta que se fechou e a Bíblia diz que Deus fechou essa porta. Eu fui impactado novamente por esse tema fazendo a leitura antes de dormir com a minha filha, Sara, que estava lendo o texto de Noé. E aí, quando ela leu essa frase, e o Senhor fechou a porta, aquilo, depois de muitas vezes já ler, me pegou novamente. Mas antes de falar diretamente sobre isso aqui, até vai ter duas partes a mensagem de hoje. A primeira, eu quero falar um pouquinho sobre o dilúvio e como é importante nós, como cristãos, reconhecermos esse fato que aconteceu. E na Alemanha tinha muitas pessoas que achavam, mesmo na igreja, diziam que o dilúvio cobriu somente uma parte da terra, não toda ela. Afinal de contas, se para pensar, é bastante água para cobrir toda a face da terra. E isso me intrigou bastante, me fez pesquisar. O que vocês acham? Será que foi coberto realmente toda a face da terra? Alguns dizem não, foi tanto, eles escreveram que foi toda a face da terra, porque foi o quanto eles puderam ver na época. Então as pessoas tentam achar assim, diminuir um pouquinho a verdade bíblica para tentar encaixar ela dentro da ciência. E eu quero dizer para vocês que eu acredito que o dilúvio é um fato histórico que aconteceu em todo o nosso globo terrestre. E pesquisando sobre esse assunto, encontrei muitas coisas que devem acordar nós um pouco cristãos. E acredito que não seja somente um fato, não é somente, digamos assim, uma parábola, não é um conto, e sim algo que aconteceu de verdade. Algo que mexeu com toda a estrutura do nosso mundo. Existem muitos biólogos e também geólogos cristãos que falam sobre esse assunto. E antes de eu trazer algumas coisas, eu quero mostrar um vídeo para vocês do que saiu no jornal, tempo já atrás. Supostamente alguns acharam pedaços da arca, já viram isso? Já viram? Podem soltar. Olha, acredite ou não, foram encontrados vestígios da famosa embarcação do Velho Testamento. Será que encontraram a Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a terra durante 40 dias e 40 noites. Isso. Olha só. Para nós entendermos melhor, a arca, segundo a Bíblia, está no Monte Ararat. Ou ficou lá, foi onde ela repousou. A Bíblia não disse se conservou ou não. Mas esse monte é um monte nevado. Ele é coberto de gelo eterno, que se chama. É um gelo que não derrete a princípio. Está sempre lá por causa da altitude. Cerca de mais de 5.000 metros de altitude. Meu professor, ele era tão vidrado nessas histórias da arca, que ele acreditava, inclusive, e talvez seja, que algum dia, com o aquecimento global, esse monte nevado do Ararat iria derreter, e já derreteu cerca de 30% ou 40%, tá? Diminuindo o gelo no qual estaria a arca dentro. E ele acredita que algum dia esse gelo vai derreter e o mundo vai ver a arca lá em cima. E pergunto para vocês, alguém que não quer acreditar em Deus, vai mudar alguma coisa na fé dele, se ele vê isso? Eu acho que pode dar uma abalada em alguns, mas eu acredito que para alguém realmente ter fé em Deus, ele tem que ser tocado pelo Espírito Santo. Mas, muitas vezes, nós como cristãos somos vistos como bobos que não acreditam na ciência. É ou não é? Já ouviram isso? Ah, vocês acreditam em Deus, eu acredito na ciência. Como se ele fosse então mais inteligente
e nós mais bobos nesse assunto. E eu acho interessante nós vermos alguns acontecimentos geológicos que aconteceram no nosso mundo, que são evidências de que algum dia essa água cobriu o nosso globo terrestre e que até hoje mesmo muitos cientistas se debatem para explicar coisas como, por exemplo, o petróleo. Quem sabe o que é o petróleo? Os jovens, alguns sabiam, e nós falamos sobre algumas coisas já, né? Alguém sabe como é que surgiu o petróleo? Um monte de combustível que está debaixo dos nossos pés, em muitos lugares do mundo. O carvão, o gás. Se você pesquisar um pouquinho, os geólogos vão dizer o seguinte a respeito da origem do petróleo. Entre diversas teorias existentes para explicar a origem do petróleo, a mais aceita atualmente é a de sua origem orgânica. Tanto o petróleo como o gás natural seriam combustíveis fósseis, da mesma forma que o carvão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que se tornou petróleo eram matérias orgânicas, coisas que viviam em cima da terra e de repente foram para lá embaixo, de alguma maneira. Fósseis, sabe como que surge um fóssil? Ou seja, um organismo que acaba se conservando por muitos e muitos anos. Um fóssil surge quando ele é de repente soterrado por muita lama e deixa de ganhar oxigênio. Por exemplo, se nós fôssemos soterrados de uma maneira incrível e não ganhasse mais oxigênio, nosso corpo não iria se decompor. Estaríamos lá intactos ainda depois de muitos anos, por causa que nós seríamos fossilizados. Estão entendendo? Sim? Não quero falar por cima aqui qualquer coisa. Então, segundo os pesquisadores, eu vou mostrar mais algumas imagens ainda para nós entendermos. Seria assim que teria surgido o petróleo. Ou seja, de alguma maneira, com algum reboliço no mundo, foi parar a matéria orgânica embaixo da terra. Na Alemanha existem muitas minas de carvão, que seriam árvores, florestas inteiras, que foram soterradas e com o tempo foram se tornando o carvão. Existe uma cidade na Alemanha que ela é quase toda oca embaixo, o Ruhrgebiet que eles chamam, porque é tudo cheio de minas de carvão. No Brasil temos menos. A origem do petróleo e do gás, alguém fez uma brincadeira, colocou como se fosse, surgiu dessa maneira aqui o petróleo, mas essa imagem nos explica um pouquinho. Primeiro, o gás não surgiu com o pum do dinossauro, tá? Mas, segundo os cientistas, matéria orgânica, lá embaixo, depois de milhões e milhões, eles colocam milhões de anos, esses fósseis teriam se tornado o óleo ou o gás. O gás, ele surge nas partes onde tinha mais contato com o calor. Então, ao invés de ter surgido o petróleo, surgiu o gás. Isso na teoria. Bom, aí eles dizem, deixa eu ver se eu tenho mais algum dado. Eles dizem aqui, por exemplo, aqui, no lado esquerdo, vocês falam de 300 milhões de anos para esses fósseis se tornar petróleo. Bom, alguns biólogos cristãos estudaram essa possibilidade de que essa matéria orgânica lá embaixo do subsolo, se fosse receber uma pressão gigantesca de cima para baixo, esse petróleo ou esses fósseis iriam se tornar petróleo em questão de poucos dias, quem sabe. O que seria essa pressão gigantesca sobre o solo que tinha soterrado os fósseis? Quem pode imaginar? As águas do dilúvio. Facilmente daria uma grande pressão sobre o solo que, quem sabe, originou então o petróleo e o carvão e assim por diante. Mas deixa eu trazer mais algumas outras coisas. Essa foto que vocês estão vendo aqui é da Bolívia. Nós estamos aqui olhando agora o Salar de Uyuni, na Bolívia. Sal, lá nas alturas. O Salar de Uyuni é o maior deserto de sal do mundo. 10 bilhões de toneladas de sal. A 3.650 metros de altitude. Sal, que vem do mar, está lá em cima. Pensa um pouquinho. Essa região da Bolívia ali, onde está o Salar de Uyuni. Nós tivemos com os jovens num salar um pouquinho menor. Aí parece que é uma montagem, mas não é. Isso é porque é puro sal, então você não vê o fundo.
por isso a pessoa se para um pouco mais atrás e parece que ela fica menor. Esse salar de Jujuy, aí estão os argentinos, né? Isso fica em Jujuy, no norte da Argentina. Alguns passaram mal, inclusive eu. Tivemos que ganhar gás comprimido, porque era muito alto, mais alto ainda do que esse salar da Bolívia, o salar ou Salinas, alguns chamam de salar também. Olha onde eles estão localizados, 4.170 metros de altitude, sal. Olha uma explicação aqui, a origem das salinas datam entre 5 e 10 milhões de anos atrás, primeiro que entre 5 e 10 existe uma grande diferença, é ou não é? Que chute meio assim, né? 5 e 10 milhões. Seria a mesma coisa se falar que você conhece uma pessoa, você só não sabe se ele tem 5 ou 50 anos de idade. Olha o tiro que tem no meio, mas tudo bem. Nesse período, a bacia dessa salina foi coberta de água com uma importante quantidade de sais. Deixa eu levar vocês para um outro lugar, vamos para a China, Luoping. Essas montanhas de Luoping são muito conhecidas pela essa visão aí da primavera, e fica aqui no sul, mais ou menos, da China. Adivinha o que foi encontrado lá? Nas montanhas da China? 20 mil fósseis marinhos. Coisas do mar foram encontradas lá em cima. Como é que subiu lá? Interessante, né? Será que não aconteceu realmente? O dilúvio? Quando estavam construindo a via pan-americana, que cruza o nosso continente ali no Chile, no deserto de Atacama, estavam duplicando ela, encontraram no deserto um dos mais secos do mundo, 70 fósseis de baleia com até 8 metros de comprimento, foram encontradas no deserto. Bom, o que eles explicam? A explicação científica, os frequentes terremotos que atingem o país podem ter provocado a subida de rochas sedimentárias do fundo do oceano pré-histórico, há 7 milhões de anos atrás. Aí, os criacionistas, que acreditam na criação de Deus, dizem: como explicar o súbito soterramento de tantos grandes animais, já que para serem fossilizados, as 70 baleias teriam que ser imediatamente cobertas por grande quantidade de lama? Caso não fosse assim, o corpo das baleias teria sido decomposto antes de virar fósseis. Então, o que o pessoal diz? Já que não querem acreditar que a água subiu e cobriu esse lugar, então vamos abaixar as montanhas e vamos dizer que um dia estava debaixo da água. Entenderam? Já que não queremos acreditar que a água subiu, então a montanha tinha baixado uma vez. Bom, é a teoria, tem que achar alguma resposta. Na Turquia, o Monte Ararat, do qual falamos antes, o Monte Nevado, 5.165 metros de altitude, sabe o que foi encontrado lá? Sal. Também lá nas alturas. E uma última viagem ainda que eu quero fazer com vocês aqui para as cordilheiras do Himalaia. Se nós formos olhar, essas são as cordilheiras mais altas do nosso globo, onde também está o Monte Everest, o pico mais alto. Estamos aqui mais ou menos no norte da Índia, perto do Nepal, e ali inclui toda essa faixa, as cordilheiras. Se nós formos olhar ali também, o que nós vamos encontrar lá em cima? O que foi encontrado? Fósseis marinhos lá em cima, nas cordilheiras do Himalaia. Então nós vemos uma série de coisas que nos mostram que as águas um dia subiram. Bom, eles vão dizer, não, os montes estavam lá embaixo. Sabe o que a Bíblia fala? Salmos 90, versículo 1 e 2 diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que algum dia as montanhas ficaram mais altas, nasceram, a Bíblia também já sabia, já viu? Independente agora de se as montanhas também subiram durante o dilúvio, que foram acontecimentos, não tem como imaginar, se as montanhas subiram um pouco, ou se as águas subiram até tal ponto, não importa, uma coisa nós sabemos, Deus deu um jeito de colocar a humanidade no seu caminho. Tem um filme que está para sair agora nos cinemas, que vai falar sobre Noé. É um filme feito pelos americanos,
Eu quero assistir brevemente esse trailer com vocês, 2 minutos, é muito forte. Mostra, inclusive vocês vão olhar e vão pensar, nossa, mas ali está jorrando água do solo para cima. Será que isso é bíblico? A Bíblia diz que se abriram as comportas dos céus e da terra. E esse filme eu creio que vai ser muito bom, o trailer também é muito bom. Vamos olhar ele. Pode soltar. Apagar as luzes. Noé, o que ele disse? Ele destruirá a Terra. Não pode ser evitado. O homem corrompeu este mundo e o encheu de violência. Precisamos ser destruídos. Um grande dilúvio se aproxima. Construiremos um barco para abrigar os inocentes. Mãe! O que foi? Eles! O que querem? Achaste mesmo que irias te proteger de mim nisso? Não é proteção contra ti. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Eu não estou só. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. As cobras virão também? Tudo que rasteja, tudo que anda. Lembra-te, Noé. Ele te escolheu por algum motivo. Peguem a arca! A escolha está em tuas mãos, Noé. Começou. Gente, o dilúvio não é hoje, se acalmem. Os americanos são bons em fazer filme, fala sério, hein? Os americanos, quando fazem negócio, é para arrepiar toda vez. E o que eu desejo mesmo é que essa história não só arrepie, mas realmente toque o coração da vida daquelas pessoas, do qual não estão dentro, mas estão fora da arca. Eu quero pedir para vocês se colocarem de pé. Você achou que minha mensagem está terminando? Ela está recém começando. Eu quero que vocês se estiquem um pouquinho. Nós vamos orar ainda, tá? Vocês aguentam, né? Amém? Se está cansado, peça força ao Senhor agora. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela Bíblia que nós temos e essas histórias. Eu te peço também que a história de Noé, esse acontecimento, possa chacoalhar as nossas vidas, para que realmente não venhamos a brincar com o nosso Deus Criador. O Senhor tem feito cada um com o seu propósito e nós queremos viver dentro desses propósitos. Ajuda-nos a entender o significado dessa história para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar? Quando sair no cinema, acho que a gente vai talvez com os jovens, com os adolescentes lá dar uma olhadinha, né? Gente, eu quero ler o texto com vocês para a gente entrar aqui nessa parte da história de Noé. O Senhor viu, podem acompanhar comigo no telão, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Deus não fez isso de qualquer jeito, pesou no coração de Deus. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo homem que criei. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Bom, aqui nós temos ainda os versículos que nos mostram como é que foi feito. Você, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora.
Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13,5 de altura. Isso nos diz o texto bíblico. Às vezes nós paramos para pensar e achamos que Noé foi um homem que só ficou construindo a arca a sua vida inteira. Quanto tempo vocês acham que talvez demorou construir esse barco? Alguém tem algum número em mente da escola dominical? 120 anos, né? É o que a maioria ensina, é o que nós acreditamos. Se foi exatamente esse tempo, nós não sabemos, mas Deus falou assim, já basta, a maldade do homem é muito grande, vou dar 120 anos de vida para ele ainda, meu espírito só ficará 120 anos. E aí se supõe que foi esse o tempo em que Noé construiu, e quando ele terminou, então, acabou com a vida daqueles que não quiseram obedecer os princípios de Deus. Enquanto Noé construía, ele se alimentava do quê? Ou vocês acham que Deus mandou um salário lá do céu para ele? Só trabalhar na arca, não é? Enquanto você trabalha, vou mandar um maná, vou mandar ouro. Ou vocês acham que o povo da época falou, não, vai construindo o teu barquinho aí que a gente faz um churrasquinho para você. O que será que Noé fez? Quem sabe a profissão de Noé? Será que era o quê? Pintor? Olha só, Gênesis 9:20 diz Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, e o pastor põe uma foto com alface, foi o que eu achei, tá? Não achei nenhum agricultor legal plantando uma vinha. Mas enfim, esse texto logo fala até de algo mal que Noé fez depois desse tempo, mas seria um outro tema. Noé era um agricultor, e eu imagino que enquanto ele construía a arca, ele plantava também. Plantava para se sustentar a sua família. Não foi só construir a arca durante todo esse tempo, ele tinha que comer. A Bíblia nos fala de mais uma coisa que Noé fazia. Diz que ele, Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo o ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Além de Noé plantar, ele ainda era um pregador da justiça. Então nós temos que imaginar esse ritmo de Noé, que seria planta para colher, para comer, enquanto isso fala para o povo como é que deve viver. Gente, a justiça de Deus, vamos mudar de vida. E ao mesmo tempo ia lá na sua arca e ia martelando para deixar a arca do jeito que deveria estar. E aí, enquanto isso, temos aqui um texto que diz, Noé e seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. E então o Senhor fechou a porta. Vamos ler só essa última frase aqui juntos. Então o Senhor fechou a porta. O que significou esse momento, onde de repente uma gigantesca de uma porta começa a se mover sozinho perante os olhos daqueles homens? Eu quero dizer para vocês que essa história de Noé, ela nos traz também uma simbologia do que iria acontecer posteriormente e ainda vai acontecer. Deixa eu explicar isso para vocês. O Antigo Testamento era conhecido ou é conhecido como o tempo da lei. Nos jovens eu desenhei isso, ficou tão feio que agora eu fiz no PowerPoint, tá? É conhecido como o tempo da lei. O Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Tem gente que é assim hoje ainda, né? Se me deu na cara, eu arrebento, né? Assim era no Antigo Testamento. Se batia, levava. Quem matava era morto. A pena de morte vem do Antigo Testamento. Logo depois de Noé, diz: quem que matar com a espada será morto também. Aí nós temos o Novo Testamento. Se o Antigo é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo do quê? O que seria? Tempo da graça. Muito bem. Então nós temos o tempo da graça na qual nós vivemos hoje.
É claro que já em todo o Antigo Testamento, a graça de Deus sempre se manifestou. Atrás aqui, nós temos um painel colorido, que tem um versículo, que é de Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus sempre foi o mesmo, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por isso no Antigo Testamento nós sempre vemos traços desse tempo de graça que viria e na qual nós vivemos hoje. Muito bem, depois desse tempo, o que começou o tempo da graça foi a cruz de Cristo, né? Que trouxe o perdão, e nós vivemos nesse tempo de graça. Agora, depois desse nosso tempo em que vivemos, que é o da graça, vai vir um outro tempo. E é aí que Noé nos avisa. A história de Noé nos avisa. Qual seria esse outro tempo que vai vir? A eternidade. E antes da eternidade, antes de nós passarmos a vida eterna com Deus, vem o julgamento. Nós seremos julgados pelo aquilo que fizemos dentro do nosso corpo. A história do início do dilúvio é um simbolismo para o início desse tempo da eternidade. Quer ver? Vamos olhar em Lucas capítulo 17, versículo 24 a 27. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Hoje não tem a porta que vai bater. Quando nós lemos esse texto nos jovens, no momento que eu estava lendo isso aqui, o Norlin foi lá atrás, planejado, e bam, bateu-lhe a porta assim. Jovens, deu uma assustada legal. Falei, o que foi isso? Foi o Norlin, não foi Deus que fechou a porta dessa vez. Se eu fizesse aqui, ia quebrar as portas são de vidro, né? Ia ficar complicado. Mas aqui o texto nos fala exatamente de como é que as pessoas viviam no tempo em que veio o dilúvio e destruiu a todos. E eu gostaria de nos alertar e chamar a atenção para isso. Muitas vezes nós pensamos, não, quando Jesus estiver voltando, vão acontecer catástrofes, nós vamos ver guerras. A Bíblia nos diz sim que vai ter, o amor se esfriará, diz que falsos profetas enganarão o povo. Pergunte, isso já está ou não está acontecendo? Falsos profetas enganando o povo, está ou não está acontecendo? Claro que está. Mas como vai ser o dia a dia das pessoas no dia em que Jesus Cristo voltar? Eu quero deixar aqui bem claro, nós vemos nesse texto que vai ser um dia normal. Vai ser um dia, você vai estar dentro da sua rotina, comendo e bebendo, num dia bem normal. Talvez alguns até imaginem, nossa, se Jesus começar a voltar, e eu ver Jesus voltando, aí eu vou me ajoelhar, vou pedir perdão, aí eu vou para o céu. Você acha que vai dar tempo? Como um relâmpago. Tá, já era. O que você fez? O que você fez? Como você viveu? Eu quero nos alertar nessa noite de que Jesus vai vir de novo num dia bem normal, onde as pessoas estavam comendo e bebendo, diz aqui o nosso texto, até fico imaginando no Rio Grande o pessoal vai estar tomando chimarrão, os baianos vão estar, o que é lá, acarajé, e assim por diante, os mineiros vão estar comendo queijo. Oh, vida boa, está tudo bem. E de repente a porta se fecha. Está tudo bem? Aqui diz inclusive que o povo estava se casando. No dia em que veio o dilúvio, tinha casamento, tinha festa. O povo não estava preocupado, estava lá comendo, bebendo, festejando, é a noiva, feliz, vivo noivo. Nada contra casamento. Mas também durante o casamento, você tem que estar preparado, porque se Jesus vem naquele momento, e daí? Você está dentro ou você está fora da arca de Cristo? O povo estava vivendo uma vida normal. Até pergunto, quando você casou, como é que foi a festa?
Como é que foi a festa? Porque tem a festa antes e depois de pastor ir embora, né? É? Tem a festa antes e depois que o pastor vai embora. E se viesse um pouquinho depois, a porta da arca se fecha. Como estarão os convidados do seu casamento? Como seria aquele momento? A Bíblia nos diz que será no momento assim em que Jesus Cristo vai voltar. Agora está na moda, estava um tempo atrás muito em auge essas placares aí, Keep Calm, já viram? Em inglês, o pessoal estava postando bastante, mantenha calma e siga em frente. Placares que o pessoal estava postando muito na internet, ei, mantenha calma e siga em frente. Esses placares, na verdade, surgiram na Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra se juntou com os aliados para combater a Alemanha. E aí o povo estava com muito medo, e aí a rainha mandou fazer esses cartazes, e agora pegaram essa ideia de novo e começaram a mandar. E aí, todo mundo postando. Fique calmo, tudo em inglês, né? Em inglês parece mais chique, né? Não fala inglês, é mais chique o negócio. Fica calmo e sorria. Fica calmo e coma um chocolate. Fica tranquilo. Está nervoso? Coma um chocolate. Esse aqui não entende direito, né? Acho que é do filme. Fique calmo e Hakuna Matata. Acho que é do Rei Leão, né? Esse negócio. Esse as mulheres gostam. Fique calmo e vai fazer compras. Relaxa um pouquinho. Vou descarregar meu estresse no cartão de crédito. Tem umas que falam, né? E o problema é que no outro dia daí está estressado de novo. Parece que não sacia por muito tempo. Por que eu estou mostrando isso? Nada contra ficar calmo. Mas a nossa calma deve ser uma tranquilidade por saber que a nossa vida está em ordem com o nosso Criador. Se você simplesmente se acalmar e se iludir que está tudo bem, não mantenha calma. Cuidado. Porque era um dia calmo que começou o dilúvio. As pessoas estavam comendo, talvez fazendo uma picanha, bebendo, e de repente a porta se fecha. O que eu quero dizer e alertar nessa noite é que o tempo de graça no qual nós estamos vivendo, misericórdia. Quantas vezes você já ouviu mensagem para mudar de vida e não muda? E Deus perdoa, por enquanto vai deixando. Mas chega algum dia, vai ter um fim toda esse tempo de graça e nós teremos que estar perante o nosso Criador. A Bíblia nos diz que naquele tempo as pessoas estavam tranquilas, casando, comendo, bebendo, entre amigos, e de repente o Senhor fechou a porta. Eu não sei quando o tempo da graça termina novamente, mas eu sei que quando isso acontecer, eu quero estar do lado de dentro. E você? Como está a sua vida? E se o Senhor fecha a porta hoje? Ah, mas não tem arca. Mas eu vou viver ainda muito tempo. E se de repente um carro fecha a sua porta? Aí também fechou a porta para a sua vida. Como vai estar a sua vida nesse dia? Meu desejo é que você possa estar preparado para encontrar-se com o seu Criador. Amém? Quero convidar a equipe de louvor para vir para frente. Nós vamos cantar juntos uma música que eu coloquei ainda no programa agora à tarde. Ela não foi nem ensaiada, mas ela tem uma letra muito linda. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, a terra e as pessoas estavam precisando ser renovadas. Sabe por quê? Porque existia muito pecado na vida das pessoas. E o dia que nós estivermos diante do nosso Deus, eu desejo que você já esteja renovado pelo nosso Deus. Amém? Fique de pé. Nós queremos cantar essa música juntos. E nesse tempo eu gostaria de que você orasse por si mesmo e pedisse que Deus renovasse a sua alma. Eu gostaria de que você deixasse hoje esse lugar com a certeza de que se o tempo de graça terminar para nós,
você esteja do lado de dentro dessa arca, no lado da salvação, a presença de Deus. Renova no Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita uma transformação. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Sabe que quando Noé pregou, as pessoas não ouviram a ele. Somente ele e a sua família foram salvos. E eu, como pregador, eu tenho consciência de que pode ser que eu pregue e ninguém mais venha se salvar, quem sabe a não ser aqueles que estão próximos de mim. Mas esse é o fardo que todo pregador tem. Ele prega, mas é Deus que tem que fazer o milagre no teu coração, senão essas palavras não são nada. Mas eu gostaria de que a misericórdia do Senhor te alcançasse nessa noite. Eu gostaria de que o poder de Deus entrasse na sua vida nessa noite. Se você está com sua vida fora da arca, comendo, bebendo e se alegrando, sem saber que o dilúvio de Deus pode vir e levar a sua alma para o inferno ainda hoje, como um mero pregador simples, que foi Noé, eu quero te pedir que você se reconcilie com Deus ainda hoje, pois hoje ainda é tempo de graça, amanhã eu já não sei mais. Feche seus olhos, eu quero orar, e se Deus toca a sua vida nesse momento, e você sente que precisa ser renovado, e você precisa aproveitar esse tempo de graça e se reconciliar com Deus, colocar a sua vida junto da vida de Noé, dentro da arca, na presença de Deus, segundo os princípios de Deus. Se você quiser ir fazer isso em seu coração nessa noite, eu gostaria de que você tivesse coragem de fazer isso realmente, em espírito e em verdade. E eu quero estar orando por você. Se esse é o seu desejo, com os olhos fechados assim, eu peço que simbolicamente você erga a sua mão para eu estar orando por você. Se o Espírito Santo te toca, erga a sua mão. Amém, amém, amém. Pode abaixar. Amém. Deus está falando contigo nessa noite. Aceita. Amém, amém. Você tem medo? Vergonha? Eu quero dizer que vale a pena, porque a tua eternidade está em jogo. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero pedir esse renovo do Espírito Santo sobre a vida das pessoas que nessa noite mais uma vez sentiram o toque do Espírito Santo em seus corações. Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter uma vida em paz e calma, sim, mas na tua presença, com a tua paz, não com a paz que o mundo nos dá, mas com a paz que o Senhor nos dá. E eu te peço que o Senhor nos ajude a sempre que estivermos comendo, nos alegrando juntos, que ali esteja também a tua presença, para que não sejamos envergonhados no dia do juízo final. Deus, como um simples pregador, assim como Noé, eu quero pregar a tua justiça, o teu amor, o teu perdão, e pedir que esse perdão venha sobre a vida das pessoas que hoje sentiram, que precisam se aproximar novamente da arca da salvação.
E que o Senhor nos ajude a nos manter próximos sempre da tua salvação. Renova-nos, Senhor Jesus. Não queremos ser iguais àqueles que viveram no tempo de Noé, mas queremos ter a nossa vida dentro do teu barco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, renova-me. Vamos lá. Renova-me.